Sejam bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do Indúbio Pro Elas. No episódio passado, nós tratamos sobre alimentos, fixação, conceito inicial, e hoje nós daremos continuidade a esse assunto. Estou aqui com a doutora Mariana Miele e a doutora Laura Stanchini. Mas hoje o episódio será mais que especial, pois temos a nossa primeira convidada, a doutora Vivian Lefeld. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, Estamos obrigada. muito felizes com você aqui. Eu que estou feliz de apoiar e participar de um projeto igual a esse. Então, sem mais delongas, vamos pedir para que a Vivian nos conte um pouco, né, sobre a atuação dela com atendimento às mulheres, como que é o dia a dia, quais são as dificuldades. Bom, acho que eu vou começar bem do comecinho mesmo. Eu sou advogada há 20 anos, mas faz 4 anos eu voltei a minha advocacia exclusivamente para o direito de família. E por estar no direito de família, comecei a ampliar o meu atendimento para mulheres. Coincidentemente, há 4 anos iniciávamos aí a pandemia. E na pandemia houve um crescimento estatístico de divórcio e de violência doméstica. Então, as pessoas estavam em casa, né? Estava todo mundo em casa. Eu tinha acabado de criar uma rede social e mulheres começaram a entrar em contato comigo para saber como funcionava um divórcio, eh, se elas eram vítimas de violência doméstica ou não, se isso tinha influência no divórcio ou não. E a principal, dúvida das mães é com relação aos filhos. Se elas se separassem, elas iam perder os filhos ou não. Eu acabei me aprofundando muito nessa defesa, também por ser mãe, por ser mulher, por me identificar com esse assunto. E fui ampliando o meu trabalho nesse sentido, sempre, trabalhando, ouvindo mulheres. E aí, passado mais ou menos um ano, eu decidi voltar à advocacia totalmente para mulher e parar de atender homens. Não porque eu não quero trabalhar com homens, porque eu não gosto de homem, não é nada disso. Porque quando a gente começa a trabalhar com um público específico, a gente se conecta mais com a dor, a gente aprofunda o estudo, nesse sentido, e começa a falar a linguagem do meu público. Então, hoje, meu Instagram, ele atingiu mais de 20.000 pessoas, são de Ribeirão Preto. Uma questão que é interessante é que as mulheres, elas gostam de ser atendidas presencialmente. Elas querem um atendimento diferenciado, acolhedor, nada daquela coisa mecânica que é mais do homem, está acostumado a lidar com contrato. Muitas mulheres nunca trabalharam, Sim. né, não estão acostumadas a examinar contratos, assumirem compromissos, às vezes compromisso financeiro. Ter que contratar um advogado para dar um passo tão importante, e difícil que é o divórcio, né, Sim. gera muita insegurança para essas mulheres. Então a rede social acabou me aproximando delas no momento estratégico que foi a pandemia, e aí eu dei início a um atendimento especializado. Quando eu falo atendimento especializado, porque o meu público, que são mulheres, meu público que é mulher, ele requer um atendimento especializado. Então, desde que ela entra em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, já começa ali a diferença. Não pergunta quanto que é consulta, quanto que é, como é que funciona. A gente vai fazendo um trabalho, assim, bem comprido, essa conversa é longa até a gente marcar a consulta, porque ela tem medo, ela precisa pegar confiança em mim, E é muito né. personalizado, né, porque nenhum caso é semelhante ao outro, então precisa desse atendimento mais de perto também. E em algum dos episódios nós até tratamos e falamos, que já é uma vitória a mulher procurar um advogado para ir buscar os direitos delas, né. Exatamente. É um atendimento realmente bem personalizado, diferenciado, e é uma vitória, sim, porque um dos problemas que eu enfrentava lá atrás, ainda enfrento, era a mulher se divorciar com o advogado do marido. Nossa. Então eu cheguei a pegar muitos, já não dava tempo de fazer mais nada, porque já havia sido homologado. Então a gente bate muito na tecla da consulta preventiva. Tudo bem, às vezes ela não vai poder, não tem condições de contratar um advogado particular,
e uma consulta para ela saber que aquilo lá pode ser definitivo para a vida dela. Muitas mulheres que nunca trabalharam, elas fazem um divórcio com o advogado do marido e elas deixam de pedir a pensão alimentícia para elas nem sabiam que existia essa É possibilidade. um momento crucial E é ali, um né? Não tem depois não como volta. discutir isso. Mas que coisa bonita, né, isso que você falou, que eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, que às vezes é a primeira vez que elas assinam um contrato para assumir uma responsabilidade, assim, inteiramente delas. Então isso já é um empoderamento, já é muito simbólico, né, muito significativo. Exatamente. E o poder, né, a gente empodera essas mulheres quando a gente passa essa informação. Que só a mulher, quando ela recebe informação, ela tem condições de tomar uma decisão consciente, Sim. né? Porque até então ela está lá sendo levada pelo impacto, pelo momento, acreditando naquela pessoa que construiu uma vida com ela, que não vai lesar ela, mas infelizmente não é a realidade que a gente vê. Muitas vezes já é até com separação total de bens, e aí não tem consciência que tem os alimentos compensatórios também para pedir nesses casos, que ela teria direito a ter um padrão de vida igual ao do Exatamente. casamento. Então, assim, tem muitas informações, né, que a gente pode ajudar nesse momento. Esse canal de informação, inclusive, parabenizo vocês, já falei, né, para cada uma, mas eu falo de novo, parabenizo vocês, porque a quantidade de mulheres que agradece por a gente estar lá nas redes sociais, disponibilizando um tempo para passar uma informação segura e de qualidade para essas mulheres que às vezes não podem pagar, não vão poder pagar um advogado, é muito importante e eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Nós estamos Estamos muito felizes em felizes, você Esse é um aqui. projeto muito querido pra gente, assim, a gente pensou com muito carinho e a gente realmente tem consciência que a gente pode fazer uma coisa legal e multiplicar ainda, chamando convidados como você, que também atuam na área, que tem muito a acrescentar, né? Então a gente é muito legal, é um projeto muito satisfatório. Ô, Vívia, inclusive, quando a gente fala de ação de alimentos, já que é um canal informativo, como é esse pedido dessa ação? Quais documentos precisa ter para poder dar a entrada nela? Nós, assim, sabe de alguns, mas você, na sua experiência. E se tem alguma dificuldade, assim, que você enfrenta nesse... Tem um aspecto importante. A gente já falando dessa mulher que talvez nunca tenha assinado um documento, muitas delas, eu vou falar para vocês que a maioria delas não sabe quanto a casa gasta. Não sabe quanto exatamente o marido ganha. Então, eu vou pedir alimentos de urgência para ela, para os filhos dela. Como que eu vou levar essa informação para o juiz? Para ele arbitrar alimentos para essa mulher que às vezes o marido saiu de casa ou ela acabou saindo de casa com as crianças. Se o juiz não me conhece, não conhece ela, não conhece ele, que valor que esse juiz vai dar? Então, o que eu falo para ela é para ela ir mapeando quanto ela gasta. Então, eu não sei quanto ele ganha, mas eu sei quanto aquela casa gasta. Então, por essa estimativa, o juiz fala: se essa mulher não trabalhava, os filhos são dependentes, essa casa ganha 20, 30 mil, esse homem tem condições de pagar tanto. E o Que juiz legal. arbitra. Aí vai citar. Aí a hora que cita, aí ele pode aparecer até mais, às vezes até menos. Mas é essa chance de você montar a parte financeira do quanto a casa gasta é crucial para o juiz, no primeiro momento, definir a pensão de urgência para aquela família. Inclusive, a gente faz isso na violência doméstica. Porque se é um divórcio assim, provocado pela violência doméstica, existe uma medida protetiva, eu posso pedir alimentos de urgência. E aí o juiz fica na mesma situação, ele não sabe quem. Não adianta eu falar, né? Não adianta eu ter razão, eu tenho que ter provas. Então, rapidamente, a gente senta ali com aquela mulher e começa a mapear tudo. Vocês não têm ideia, ração de cachorro, piscineiro, diarista, IPTU, aluguel, condomínio, vai puxando. Ela, meu Deus, eu não sabia que eu gastava tanto. Normalmente é isso. Sim. E até esse projeto do Indúbio Pro Elas é justamente para ter essa questão preventiva de alertar as mulheres de participar mais das questões da casa, do dinheiro, né? Que não é só do marido, é da família como um todo.
para que evite mesmo essas situações. Ah, não sei nem quanto que paga do piscineiro, quanto que o meu marido ganha, quanto que eu vou ter que custear aquela casa, né? Para que não venha a ter nenhum prejuízo por parte dela. Esse seria o mundo ideal, né? É. Que a mulher soubesse de tudo que está acontecendo, mas muitos homens não dão acesso a Nem essa é por informação. é uma questão De não de co estrutura mesmo, Não né, consegue, não consegue, acostumou daquele jeito, sabe? Ele trabalhando fora, pagando as contas, ela gerenciando tudo da casa, mas sem acesso a informações financeiras. Então, não sabe se tem aplicação, não sabe se o carro está financiado ou se não está financiado, não sabe se o apartamento é dela ou se não é dela. E a gente, olha que ano nós estamos, né? Mas ainda é assim, nos dias de hoje. Então, essa informação é buscar saber, participar da vida financeira, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, você já chegou, já concluiu que vai optar pelo caminho do divórcio, eu falo, uma consulta preventiva não significa que você está indo divorciar. só saber dos seus Você direitos. está indo saber dos seus direitos, se informar. Lá você vai saber quais documentos que você precisa. Você vai receber essa informação de, às vezes, eu forneço uma planilha para ela ir Que legal. preenchendo com os gastos da casa, porque isso pode? Mas isso pode? Mas isso pode? Então ela já Põe seu sabe, gasto, coloca, deixa que a conta legal. depois a gente faz, né. Mas vai colocando seus gastos para a gente mapear. Precisa das notas? Precisa. Se não tiver, tudo bem, vai sem nota. Mas quanto mais, elementos de prova, mais certeza eu levar para o juiz, mais certa vai vir a pensão alimentícia para ela. E como que você faz nesses casos? Ai, desculpa, mas você Imagina. já entra com o divórcio direto, e aí já coloca os alimentos tanto para ela, já pede para ela e para os filhos também? Como que você monta essas ações? Normalmente eu faço tudo junto. Agora, se tem violência doméstica, Aí é separado, né? Até a vara é separada, né? a vara é separada. A gente, de praxe, a gente pede o divórcio direto, a pensão alimentícia para ela e para os filhos, mas o juiz não tem dado divórcio direto na medida protetiva. Ele fala para discutir na vara especializada, que é a vara de família, tá? Tem Mas essa discussão. Hoje mesmo saiu, eu estava vendo no IBDFAN, que é o Instituto, né, de Direito de Famílias, estavam falando que um dos advogados conseguiram o divórcio liminar em uma dessas ações e foi uma decisão, assim, muito comemorada, porque hoje em dia o divórcio é potestativo, né? Não tem mais a discussão. Você quer divorciar, você divorcia. Antes tinha que discutir a culpa, quem que tá terminando o divórcio, quem que foi o responsável. Hoje em dia hoje não tem não mais se nada discute disso. a culpa. Então, por que não, né? O divórcio ser liminar é um contrassenso, eu acho. Mas na medida protetiva, vou te falar bem da experiência mesmo desses últimos 4 anos, ele não tem dado o divórcio direto e nem na família. Espera vir a contestação, tá? Aí, às vezes, a gente marca a conciliação, aí na conciliação, a primeira coisa que a gente fala: "Estão de acordo com o divórcio?" Então, Aí, tipo, então nesse quesito, a gente já consegue ali estabelecer que o divórcio não vai ser mais e acordo, questionado. consegue? Quase sempre? É difícil? Como que é a sua experiência em relação a isso? Tem equilibrado, né, a gente tem buscado, assim, bastante fazer acordo, a gente tenta mesmo conciliar, porque, Acordo além é de ser sempre bom melhor, né? para as mulheres, né, é bom para a gente também, né, como advogada. É menos um litígio, é uma família ali resolvida, você terminou o seu trabalho. Mas depende de muitos fatores, depende, às vezes, não tem condições, se o acordo não for favorável, a gente não faz de jeito nenhum, porque a gente sabe que depois do acordo feito, não É terá difícil, chance. é difícil. Aí para Difícil. revisar isso é Aham. Só queria colocar um posicionamento aqui, quando você fala dos alimentos, que algumas mulheres têm até dificuldade na hora de tabelar esses gastos e entender que, vamos supor, o aluguel entra para o gasto da criança, além de tudo, a conta de energia, de água. Então, é muito importante mesmo ter a tabela e colocar tudo descrito. Por quê? Da mesma forma que ela tem essa dificuldade, o pai também tem. Uhum. De ver, principalmente quando se fala de acordo, não é? É verdade. Aí precisa mostrar. Não, mas ó, tá peraí, aqui a tabela. vou ter que pagar Vamos a comida lá. do cachorro. Você comprou um cachorro, começa daí, né? É um equilíbrio muito fino, né? Mas em relação aos alimentos para cônjuge,
para ex-cônjuge, né, você tem uma questão de ter que demonstrar a necessidade, né, a necessidade da ex-cônjuge. Que tipo de documentos você usa aí nesse caso? Porque você acha que tem uma idade que é melhor pedir, uma condição que você acha que sempre consegue ou é uma dificuldade mesmo? Primeiro você tem que mostrar a condição de dependência desse cônjuge, entendeu? Porque às vezes ela está iniciando ali num trabalho, mas vamos supor, ela estava abrindo uma loja de roupa. Então, mas ela já está no mercado de trabalho. Não, calma. Ele montou a loja para ela. Faz um mês que a loja está aberta, ela ainda não se autossustenta. Então, precisa mostrar a condição de que ela estava. Muitas voltam a estudar depois que os filhos têm uma certa idade. Ele está pagando a faculdade, aí vem o divórcio. Então, você precisa demonstrar para o juiz a exata condição que esse casamento está terminando, em que ela está ficando, porque é a obrigação do casamento, né? Você não pode do dia para a noite quero divorciar e abandonar, Exatamente. né? Muitos homens falam assim: eu sustentei até hoje, vou continuar sustentando. É o que eles falam, né? Vai. Exatamente, porque você sustentou até hoje, você vai continuar sustentando. É isso aí. Exatamente, isso, entendeu? Então, isso é uma dificuldade deles aceitarem, né? Muita contragosto, essa parte difícil deles aceitarem, continuar pagando. Principalmente se o pedido de divórcio foi ela que partiu dela. Eles não querem pagar de jeito nenhum. É que foi ontem que isso mudou também, né, até 2010. Toda vez que eu vejo a data dessa emenda, eu tenho uma emenda muito importante, né, a 66 de 2010, toda vez que eu vejo essa data, me desce quadrada, é muito recente. A gente tinha separação, tinha a questão da culpa de quem terminou, se a mulher fosse culpada, né, que sempre era, né, a grosso modo, não tinha direito aos alimentos ou apenas o mínimo necessário. Então vai um tempo para mudar essa mentalidade, né? Vai um tempo. Outro dia eu atendi uma senhora, uma senhora, ela tem 60, eu tenho quase 50, mas enfim. Vai. Ela nunca trabalhou, sempre foi dependente dele. Divorciados já há 10 anos, ele entrou com uma exoneração de alimentos, né? Já há 10 anos que ele pagava. E aí nós demonstramos que ela não tinha condição de sobrevivência, que ela tem uma condição de doença que, salvo engano, era uma diabetes assim, forte e que ainda tinha alguns problemas cardíacos. Demorou para se resolver isso, mas por fim o juiz bateu o martelo que ele vai continuar pagando. Ele não colocou de forma vitalícia, pelo momento, e aí eles acabaram desistindo, nem recorreram, mas quase que essa mulher perde a noção. E é difícil isso também, né? Porque tem uma questão que os alimentos são transitórios, né? Os alimentos para ex-cônjuge, que tem que ter ali um período de 2 anos ou algum período determinado, Isso. que também é bem ruim, né? É Porque dependendo em da 2 idade anos, da mulher, é em 2 difícil. anos, se a gente mais novo, recém-formado, em 2 anos você já não engrena numa carreira, imagina mais velha fora do mercado. Sim. Com 2 anos você vai virar uma mega realmente. profissional. E não mais tem. esse problema de saúde, né? E isso também Exatamente. dificulta. E não tem uma né? obrigatoriedade dessa mulher ter que requerer o LOAS e deixar de receber essa pensão. Só perde essa pensão se ela casar novamente, né? Casar, namorar não, se tiver uma união ou alguém morando com ela, né? Algum companheiro A ou cônjuge. união eu já entendo que comprovada, demonstrada ali, pode trazer alguma consequência. Mas a questão dela ter um outro benefício não é motivo para tirar a pensão se não for se essa pensão for suficiente para a sobrevivência dela. Entendi. Teria que aí ver os requisitos, né, para ver se conseguiria conciliar. Seria ali complementar, entendi, né, seria na complementar. realidade, isso. Que isso vale para qualquer benefício. É bem recorrente essa questão. Sim. Sabe? Ela já recebe um benefício, às vezes tem uma criança que recebe um benefício por ser PCD, e aí não pode receber a pensão alimentícia. Pode. Se ela precisar e o pai tem o dever, né, de pagar, tem que complementar sim. Não tem escapatória. E assim, tem os alimentos que ela pode requerer para os filhos também, mas essa aí pode ser bem restrita, né? De os filhos para a mãe, que já é mais idosa também. Filho pagar para mãe? Você fala? Isso. Tem.
Mas é mais restrita essa hipótese, né? Olha, não é tão restrito assim. A gente tem visto muito pedido de pensão alimentícia de irmãos pedindo para os pais, para os outros irmãos ratearem para cuidar dos pais. É o que eu mais tenho visto, sabe? E aí a justiça obriga mesmo. Ali na Obriga com proporcionalidade, os irmãos precisam dividir essa obrigação de cuidar dos pais. mas aí tem a questão que aí não vai em conta a possibilidade, né, dos filhos, vai em conta as necessidades dos pais, né? Aí tem que ver a necessidade, muda um pouco as provas que você tem que produzir, né? E a proporcionalidade também, porque às vezes você tem um irmão numa ótima condição, um outro numa boa. Então, às vezes um está colaborando, às vezes com cuidado, o outro tem mais condições financeiras, então é tudo mesmo uma questão de ajuste. Aquele filho que tá cuidando do pai, mas não tá ajudando financeiramente, ele é obrigado ainda assim a contribuir ou ficaria isento nesse caso? Então, vai muito do caso ao caso. Às vezes tem um outro irmão que tem condição melhor, mas não pode estar presente. E aí, quanto ficaria alguém para cuidar integralmente? Porque aquela pessoa às vezes não está trabalhando para cuidar, Sim. para exercer o dever de cuidado. E isso tem um custo, né? Invisível aos olhos de muita gente, mas o dever de cuidado, ele tem um custo. Então, eu ia só colocar outro posicionamento, não era de pensão, mas a mãe pediu sobre um abandono afetivo e o filho tinha que ficar ali pelo menos um período do dia acompanhando ela. Bem Esse eu nunca vi. diferente. Que Nesse caso. legal! Esse eu nunca vi. Eu tô entrando, assim, pela primeira vez com um caso de abandono afetivo, de filho com o pai. É muito triste mesmo o abandono De filho com o de pai. filho com o pai. É muito triste ver um adolescente querendo ser cuidado, querendo ter a presença e o pai não querer o contato. É bem triste mesmo. A gente Eu sabe tenho uma que ação dessa também, mas teve acordo antes, aí eu não cheguei a ver a decisão, a gente assim. sabe que o dinheiro não traz um conforto, mas às vezes é o que sobra para aquela pessoa, né? E não tem como obrigar, né, o pai dar amor, dar carinho pra aquela criança. E Não tem. como fica a questão das provas nesse caso? Do O que abandono, né? precisa? Precisa de 2 provas fundamentais nesse caso do abandono. Mostrar que houve tentativa de contato e que teve rejeição, mas que essa tentativa de contato e essa rejeição trouxe um abalo emocional para a vida. Isso a gente faz através de laudos. Que legal. Laudos psicológicos, às vezes psiquiátricos. Eu prefiro pegar os 2. Já acompanhei decisões assim que não eram minhas e todas foram no sentido de dano emocional comprovado. E outra pergunta, assim, o abandono ele acaba sendo diferente ali do pagamento da pensão, né? A gente já É uma sabe. Mas indenização, por né, outro seria. lado, se caso houve o abandono, ele pode ser também identificado por aquele pai que não paga a pensão? Existe o abandono afetivo e o abandono material. O abandono afetivo a gente repara na cível, o abandono material também, né, pela questão da ação de alimentos. Mas o abandono material, ele também recai na área criminal, né? Então, porque tem, às vezes, não tendo outra opção, o pai tendo possibilidade de pagar e não pagando, que é esse o crime, não é abandono material, esqueci exatamente o nome agora, mas a gente entra também com ação criminal quando ele tem condições e não paga simplesmente porque não quer pagar. Oculta, o né? caso, eu tive um caso, e aí teve um aspecto legal para a gente discutir, que o pai, o pai, né, o pai biológico, não reconheceu ele quando do nascimento. Então, por isso que a gente entrou com abandono afetivo. Mas aí a prova mudou um pouquinho, porque a gente tinha que provar que ele já sabia que era o pai. Porque a mãe falou que, então registrou com o companheiro dela na época, então o companheiro que ficou o pai, e aí ele falava, mas eu não sabia que era meu filho. Então a gente tinha que comprovar essa prova difícil. É difícil. Porque aí quem que vai comprovar isso? Aí passou-se já há tantos anos, muitos anos. Ele sabia que era o filho, né? A gente depois conseguiu
tentar comprovar, assim, mas ele sabia e não Hoje em registrou. dia, as pessoas conversam muito pelo WhatsApp, né? E essa prova tem tido uma boa aceitação no judiciário. Que ajuda E muito. testemunha, É, testemunha que né? vai E ali. testemunha. Então, assim, são as provas que tem. Aí, como a gente diz, né? Caberá a um juiz decidir ali o futuro de todo mundo. A gente É. leva para o juiz o que a gente tem, o conhecimento dele, mas sempre é ele que vai bater o martelo, né? Sim, com a facilidade que a gente sempre É. fala, às vezes, que no caso, para as outras áreas do direito, se for um parente, se for alguém próximo, não é uma boa testemunha, né? Mas para o direito de família é quase que o que a gente tem. Exatamente. Porque são assuntos muito íntimos, né? Então, assim, quem que a gente tem de testemunha? Quem convive ali no círculo familiar. Então, assim, eu acho que cai um pouco por terra essa questão da suspeição, né? Inclusive, eu também tive um caso no qual eu conversei com a juíza e falei, nossa, precisa dessa prova testemunhal. E ela me posicionou o seguinte, que normalmente eles preferem o estudo psicossocial, porque é um terceiro a relação e conseguem identificar por meio das técnicas os posicionamentos dentro das famílias. É quase Que seria condição sine uma qua non, né? outra Eles aceitam mesmo. alternativa de produção de provas. Ah, Justamente por isso, porque a testemunha, no caso não vai ser testemunha, vai ser Vai ser informante. informante. e aí, Então eles optam por esse caminho. Um outro assunto também bastante curioso, Vivian, é sobre os alimentos gravídicos. Como que funciona na prática? Essa mulher que está grávida tem direito a recebimento dos alimentos? Como que se faz a prova? Sempre cai assim na mesma situação. Desde o momento da concepção, se ela souber quem é o pai, às vezes, né, terminou um relacionamento, engatou em outro, aí aparece a gravidez, surge a gravidez, e cai naquele momento que isso pode acontecer, né? Isso acontece demais, em que ela não tem condições por si só de saber. Terminou um relacionamento em cima do outro ali, ela não sabe, realmente ela não sabe. Ela pode procurar a justiça e indicar os 2 pais ou indicar apenas um, e ela vai ter que ter prova do relacionamento com eles ou com ele. Se o juiz entender que as provas, são fortes de um relacionamento, tinham fotos juntos, fotos com amigos, mensagens, trocadas, cartas, o juiz vai determinar que se pague já desde a gravidez, mesmo ela falando que pode ser de um, pode ser de outro, que ela não tenha certeza, se ela apontar ali um indicado, pode ser que o juiz determine que os 2 paguem, porque a principal questão é a criança. Tá, não é a mãe. E depois, a hora que sair a decisão, aí fica com aquele que recaiu a paternidade. mas é legal a gente pontuar que nesse caso o direito é dela, né? Os alimentos gravídicos é para os gastos com a gravidez. A gente sabe que o feto, o nascituro, né, já tem direito desde a concepção, mas o direito é para ela, né? Justamente por isso também que depois que nasce o bebê, já se reconheceu, saiu o teste de DNA, já sabe quem é o pai, automaticamente muda de alimentos gravídicos para os alimentos definitivos. Aí muda o critério de estabelecimento dos alimentos, porque antes, quando estava grávida, vai ter que ser estabelecido pelas necessidades dela, né? Se tem um remédio especial, se tem exame, se ela vai querer ser acompanhada por uma doula, entra tudo isso. Depois que nasce, o critério é a possibilidade e a necessidade do feto, aí, da criança, né? Aí muda essa perspectiva, aí você já tem que ver a possibilidade, aí tende a ser um pouco maior, porque vai entrar o quesito financeiro também, né? Vai entrar. E assim, uma questão que elas me perguntam bastante. Eu não peguei esse caso, mas vem muito pelo direct. Se der negativo o exame de DNA, se elas vão ser responsabilizadas depois, né? Entendeu? Ou se vão ter que repor o dinheiro. E na maioria das vezes, não. A não ser que fique demonstrado uma má-fé muito grande com relação a isso, mas nunca Muito vi difícil, né? Porque por excelência os alimentos, eles não são devolvíveis, né? Se você pagou, é para subsistência, você pressupõe que a necessidade estava ali, ele foi utilizado, então assim, você não tem que devolver, não né? tem que devolver. Embora seja para subsistência, eu normalmente aconselho, quando me procuram para esse tipo de ação, na realidade, guardar todos os gastos que tem
e depois, posteriormente, quando é feito o DNA, aí sim entrar com uma ação de cobrança para tentar receber esses valores, para não ter essa dúvida e não ter esse risco também dessa preocupação, né? Que já são É. tantas. Só É. que, por outro lado, como a Laura bem posicionou, é para subsistência, né? É. Deixa de Então, receber é ali uma nesse urgência, período. precisa. Então, cada um tem sua realidade para poder optar pelo tipo de E também é ação. legal você falar isso, porque o direito de família, ele te permite estratégias, né? Então, você está falando, eu opto pela ação de cobrança Uhum. depois. Eu acho muito interessante também os alimentos dessa forma. Nem todo mundo fala sobre Uhum. essa ação de cobrança. E eu acho uma estratégia bem legal. E é na vara de família também, né? Não é Uhum. na civil que entra, porque seria uma indenização, né? Não é Uhum. alimentos passados, não é nada, mas Ela é uma ação de cobrança mesmo, como deriva de uma relação de família, você entra lá. Mas pode acontecer, né? Das vezes o juiz Pode. pode. Incompetente para Pode. julgar. quase tudo gente. pode Eu vou acontecer falar no pra direito. Vou falar para vocês que uma alienação parental, um dano moral decorrente de alienação parental foi parar, entrou na vara de família, o juiz mandou ir para cível. É. Aí foi para cível, aí o da cível falou não, volta para a família, suscitaram competência. Foi decidir competência. Nisso se passaram 2 anos. Aquela dança de Tá vara. vendo? Tá vendo? Mas nem só o previdenciário tem limbo. Aí A gente também tem limbo, né, voltou pessoal? dizendo que era da família, onde sempre esteve. Aí a ação continuou. Ó, vou até posicionar outra 2 situação para aninhos vocês. Tranquilos. Falta celeridade, né? Porque aí, querendo ou não, vai prorrogando. Normalmente, quando a mulher me procura para um divórcio, eu já oriento a ingressar com a ação. Eu não tento o acordo de imediato. Por quê? Para não perder tempo. Aí o processo ele já vai Interessante. andando e enquanto isso eu vou tentando o acordo. Se fez o acordo, já tá ali o processo ajuizado, pede a homologação, já caminhou. E de qualquer forma vai passar pela conciliação, né? Porque são processos que E de está na qualquer vara forma de tem que ser no família. judicial mesmo também, se dependendo se tem partilha, tem que ser no judicial, Que né? justamente, querendo ou não, demora muito, né? Tá Não é muito. uma coisa... Apesar de aqui em Ribeirão Preto, né, eles terem instalado a quarta vara, ela ainda está se instalando, né? Então, isso eu acho que deu uma parada geral aqui nas decisões, mas a gente também acaba aprendendo a trabalhar com essa morosidade. Então, a gente capricha muito nos pedidos liminares, porque a gente sabe que a gente vai ficar com essa liminar até vir a conciliação, até vir uma decisão final. Então, onde a gente mais trabalha é em cima da liminar. E quando fala de liminar, quando é os alimentos, eu também acho outra situação muito interessante de apresentar aqui. Tô até falando muitas vezes que é interessante, porque são tantas coisas, né, dentro do direito, que a gente fala, meu Deus. A gente ama, né? Mas só vale a Gente partir ama. da citação, né, a cobrança. Só. E, igual a gente falou, que é uma questão de subsistência, até uma crítica que eu faço, porque é uma urgência. Tinha que ser a partir do momento que você já pede, Sim. né? Não deveria ser só a partir da citação, porque vai saber lá quando Esse vai não citar esse encontra, homem. Eu até falo para meus clientes, falo, ó, o seguinte, não avisa que você tá entrando com ação, não. Pra ele não se esconder. Porque Deixa senão aí. ele vai se esconder, vai Sim. demorar. E Alguma coisa assim que adianta muito é a localização, o endereço, é fundamental. Assim, a parte, às vezes, precisa ajudar a gente a esse endereço. E, às vezes, se tem alguma dificuldade, eu já mando direto para o trabalho dele. Já Já pede pra Entendeu? citar logo no Porque trabalho. se voltar de casa, da casa dele, sem ele estar lá, eu vou dizer assim, mais 3 meses para voltar. Para eu mudar o endereço, para ele ser localizado, mais 3 meses que essa moça vai ficar sem os alimentos. E Não, você se e a preocupa estra- também em casos de violência, que tem violência envolvida, em como tipo, essa citação, ela Quando entrar tem com o violência divórcio? envolvida, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Mesmo com violência, a gente tenta fazer uma abordagem, tem que conhecer, né? Se ele é uma pessoa explosiva, se ele é uma pessoa que vai agredir, mas já existe um movimento no sentido de divórcio, então a gente Já teve algum caso, assim, que você lembra que foi mais complexo desse ponto de vista? teve um caso que a mãe entrou em contato comigo do exterior. Uma amiga me localizou, passou meu contato para a mãe, porque suspeitou que a amiga estava vivendo em cárcere privado.
E foi Passado. muito difícil eu conseguir falar com ela. Eu ia falando com ela através da mãe, mas eu falei, mas eu preciso falar com ela. Preciso falar Nossa, com ela. E o desespero, pai o imagina. pai conseguiu levar um celular escondido para ela. E eu queria ver, né? Eu queria ter certeza ela não era de Ribeirão, que eu estava falando com uma vítima mesmo. Né? Ela conversou comigo, ela me contou tudo. Realmente ela estava vivendo em cárcere. Ai, fico Uma até menina arrepiada. linda, com 2 filhinhos pequenininhos. Nós conversamos. Então eu fui preparar a documentação, ela me falou tudo. Quando eu fui voltar, essa menina já não tinha mais telefone. Eu não conseguia mais entrar em contato com ela. A mãe dela disse que ela não estava respondendo. Depois a mãe dela parou de me responder. E eu não soube mais o que aconteceu, mas não soube o que aconteceu? Não. Meu Não Deus! soube mais o que aconteceu. Parece E eu não coisa de sabia novela. aonde eu não sabia É. onde encontrar com ela. Como falar com ela, porque ela teve, o pai dela arrumou um chip lá, um telefone para ela conversar, então desativou e eu não conseguia mais falar com ela. Meu Deus. Vocês viram agora recente que teve uma situação de um processo de violência doméstica que o cara deixou a mulher dentro do carro mesmo pra ela participar da audiência? Foi Foi agora ontem. recente, né? Eu vi, E ela eu também vi. tava nessa situação. Ele Ela- deixou ela dentro do Sim, pra carro. participar da audiência. Induzindo ela, né, Ela a acabou poder... sendo sequestrada, né, durante a sequestrada. audiência. É uma coisa muito assim. Foi filmado. Não Tá, foi? foi ontem isso. Perceberam que era um sequestro porque ela estava dentro do carro. Isso mesmo. Nossa, mas É. teve algum desenrolar disso? Eu não Alguma... eu não vi também o não desenrolar vi. disso, eu só vi a notícia que ela foi sequestrada durante a audiência de violência doméstica pelo marido. Ó, Não, é nossa, cada coisa. eu- Ó, mas voltando para a questão do endereço do trabalho, eu acho isso super estratégico também. Por quê? Se o cara nega que tá sem registro, é autônomo, chegou lá já é uma prova Já é no uma prova, processo. já é uma prova. Tem possibilidade de pagar, tá aqui, ó. Tá trabalhando, tá lá no Tá trabalho. trabalhando, encontrou É. ali. Então, quando tem, eu já mando ali uma coisa muito legal que uma das juízes aqui de Ribeirão Preto tem feito. Assim que você entra com a ação, ela já baixa tudo do INSS, o cadastro, vem tudo lá, Eu sei. sabe? Então, eu acho, É muito boa. dá um adianto bem Uhum. legal pra gente, pra ela, pra Não sei parte, como. né? Ô, Muito. Vivian, e mudando um pouco de assunto, entrando um pouco na questão de execução de alimentos, você falou no início que é muito comum as mulheres chegarem fazer o divórcio ali com um advogado do marido e tal. Ainda tem muitas situações em que a pessoa chega no seu escritório e fala que o pai tá devendo alimentos, mas que eles só combinaram ali de boca, não homologaram, não fizeram nada. No primeiro contato, eu pergunto, já tem, vai ser a primeira vez ou já tem uma ação de alimentos? Para saber se eu vou executar ou se eu vou entrar com ação de alimentos. Não, já tem. Só que aí eu vou ver o já tem, não tem. Não tem nada. É um acordo de boca. Explica isso para quem não, o que é uma execução, o que O que precisa. aconteceu, isso acontece muito em união estável, né? Eles separaram, aí um ficou com o carro, um ficou com o outro, ficou na casa com os filhos e tal. Ah, eu pago. Não, vamos fazer assim, eu te pago tanto de alimentos. Não. E aí, na cabeça dela, aquilo virou uma regra e ele não tá pagando aquele tanto, que nem é tanto. É. Né? E Que nem aí é ela tanto. acha que mas ele combinou comigo, mas olha, eu falo, precisa ter um acordo, para fazer valer, tem que ser acordo, é que nem um cheque, eu falo. E aí elas falam, então, ele está devendo faz 5 meses, ele não, assim, judicialmente, né, juridicamente falando, ele não está te devendo. Mas como assim? Aí começa, né? Sim, Aí você vai aí até explicar que só é válido o acordo quando ele é feito e homologado Sim. pela justiça, né? Aí sim ele pode, e depois da citação, né? Então, só começa, mas não. Aí, além dela ela ficar sem receber todo esse tempo que ele combinou de boca e não pagou, ela vai entrar com ação, às vezes pela defensoria, às vezes com advogado particular, e vai ter que aguardar a citação, para né? começar, Se porque é não no era outro ele não estava estado, devendo. gente, como demora essa citação. É muito demorado, é coisa de 2 anos. E aí, na sua prática, assim, você entra com. A gente sabe que a execução, né, que é a cobrança desses alimentos atrasados, tem 2 ritos.
da penhora, que é expropriação de bens, vai bloquear o dinheiro na conta, vai pegar os bens dele. E tem o rito da prisão, que é da coação pessoal desse devedor aí. Como que é na sua prática, a sua visão sobre esses dois ritos? Qual você entra com os dois? Um para Eu entro. Entra com os dois. Eu entro com os dois. Eu deixo a mulher bem ciente de como funciona. Tem umas que falam, não quero de jeito nenhum, porque meu filho vai falar que eu mandei prender o pai dele, e aí eu não quero. Então, aí eu já opto pela penhora só, deixo lá cobrando. Agora, umas são mais decididas e falam, cansei, eu quero... Manda prender. Manda prender. Entendeu? Manda prender. E já aconteceu várias vezes. E também já aconteceu várias vezes de sair o mandado de prisão e elas pedirem, pelo amor de Deus, para eu cancelar. Acontece. Ah, entendi. Entendeu? Elas se arrependem. Por causa da criança. É, Entendeu? Porque aí eles ligam pro filho, sua mãe mandou me prender, e aí elas não dão conta mesmo, porque elas pensam no filho É. e desistem, às vezes. Aí pedem para fazer um acordo que às vezes não é o ideal, abrem mão do dinheiro, mas desistem. Eu vivo, aí, assim, como a Laura colocou aqui, quando vai pelo rito de prisão, é os 3 últimos meses, né? Uhum. E o de penhora é o que ficou para trás. Tem alguma prescrição para o que ficou para trás do de penhora? É até 2 anos, ou dá para cobrar os 5, se tiver um período maior, desde que já tenha fixado os alimentos? Nossa, deixa eu lembrar, acho que são 5 anos mesmo. A prescrição de 2 anos é quando ele atinge 18 anos, a criança atinge 18 anos, aí ele tem até 2 anos para cobrar o retroativo. Entendeu? É essa a Entendi. prescrição de 2 anos. Ele Mas poderia requerer isso, também. se ele atingiu a maioridade, ele Uhum. ele tem até 2 anos para requerer o pagamento antigo. Prescrição dos outros de 5 anos. E você faz acordo com os atrasados, assim, ou você acha que prejudica? Como Não, que eu você sou- lida, assim? Prejudica porque vai ser, teoricamente, um valor menor ao que ela teve direito, né? no acordo, a gente fala sempre que cada um cede um pouco. Mas se tem ali uma possibilidade de acordo, porque normalmente elas estão suportando gastos sozinhas já há muito tempo. Então, de repente, vem um dinheiro, né, à vista para pagar contas, para psicólogo, normalmente, que tem muito gasto. Então, aí elas querem um acordo para vir um dinheiro de uma vez para dar um basta ali nas dívidas deixadas por eles, né? E se parar pra pensar também numa situação como essa, igual o filho às vezes vai completar a maioridade e nem vai dar andamento nessa ação. E aí como é que fica? O que elas tiveram de gasto? Você Dá sabe pra entrar que, com a cobrança, não dá? olha, você sabe que tá tendo uma polêmica dessa agora na rede social sobre isso, porque, nossa, eu quero lembrar quem é, porque é famoso. Eu vou lembrar e vou falar para vocês que o filho fez 18 anos. Quem que é, gente? E não quer. Porque Então. conversou com o pai e eles combinaram que ele vai desistir. Mas a mãe entrou com a ação. Foi ela que pagou esses anos todos. Não Daqui a pouco eu vou é? lembrar, mas todo mundo conhece, é um caso. Foi ela que arcou com tudo, né? Sim. Não só o tempo e Sim. toda a questão, aí o financeiro também, Eu né? acho que foi ontem que eu li isso, que a gente conhece. É caso de famoso, fofoca jurídica famosa. A gente ama. Não, e assim, eu brinco, né, que às vezes eu virei comentarista de caso jurídico de famosos, mas é tão interessante porque aproxima as pessoas do direito de família. Ela se identifica ali com aquela história, então é legal de falar. Difícil não se Conversa, identificar com o né? direito de família também, né? Eu acho que é uma área tão bonita que rege tanto. Eu falo assim que a lei tem que reconhecer tudo que acontece no âmbito do direito de família, né? Porque senão você está excluindo. Porque a gente já vive essa realidade. As pessoas que ditam como vai ser o direito de família, né? A sociedade ela vai tendo um comportamento, o direito tem que acompanhar. Mas eu sou defensora, eu falo que quem faz a roda girar é o advogado, né? Teve uma discussão dessa no grupo e eu até estava falando com o meu sócio também sobre isso, falando que a gente tem que ser advogado chato.
sabe? A gente tem que ser aquele que vai lá exigir o rodapé da lei, vai falar, não, é porque tem que ser feito assim. É a gente que gira, né? As questões, né, homoafetivas, a paternidade socioafetiva, assim, são coisas que são fenômenos, né, que vão acontecendo na sociedade e são problemas que o advogado leva para o judiciário, que às vezes se a gente não levasse, não tivesse esse olhar, o juiz não ia ficar sabendo e aí não se criam decisões e as leis são feitas em cima dessa construção. Então, eu sou defensora, né, gente, do trabalho dos advogados e isso para mim fica muito nítido no direito de família. É Né? verdade. A gente milita, né? Não é nem que a gente advoga, a gente milita, né? A gente milita no direito de família. E por Uma falar loucura. nisso, a gente tem uma questão também que é famosinho, os alimentos para os pets. Como que funciona? Já pediu, Gente, Vivi. funciona super bem. Tá em alta, né? Tá em alta, É assim, que não é bem mas alimentos, né? Também tem que ver as necessidades, tudo, mas é alimentos, né? a gente põe lá em casais que não têm filhos, essa é uma questão de guarda compartilhada, de visita, fica uma semana com um, fica uma semana com o outro. Olha A ração vai ser só, comprada assim, veterinária, Aquela assim. marca. E isso é determinado como se fosse uma criança. Uma Às vezes criança. pode até ter uma outra nomenclatura, mas a regra é a mesma. Funciona igual. Funciona. E execução? Execução, você já teve alguma execução, assim, pra pets? De pet, não. Nunca tive execução. Mas eu acho muito tranquilo. Porque, assim, é fazer algo uma- novo, né? Porque é muito tranquilo, assim, você executar uma decisão judicial. Independente do que seja. Ali é uma decisão judicial. Mas aí coação não pode, né? Coação pessoal, nesse caso, executar, você, não pagou. Aí eu não posso entrar pelo rito da prisão, né? Não. Tem que aí é só... Não. Aí tá bom. Ainda não evoluímos. Vamos Estamos no chegar lá. Ô, Vivian, e algo muito curioso que você disse aqui foi a questão de você ter iniciado, assim, fortemente nesse ramo de mulheres na pandemia. E como ficou as execuções na pandemia? Loucura. Ficaram muito prejudicadas, porque as prisões, elas começaram a ser decretadas em domicílio. Já estava todo mundo preso em domicílio, Já né, estava todo gente? mundo, Vamos- mas essa foi a glória pro devedor de pensão alimentícia. Por quê? Ninguém pode ser preso pela mesma dívida, né, de alimentos. Então, se ele devia R$1.000 e não pagou, o juiz expediu mandado de prisão, 30 dias. Vai pagar ou vai ficar? Não, vou ficar. Pode prorrogar até 90. Esses 90 dias são referentes a qual período financeiro? Desse a desse. Estava na pandemia, ele ficou em casa, ele não pode mais ser preso por esse período, por essa dívida. Aí converte em penhora porque ele já cumpriu a pena dele ficando lindamente em casa. sossegado, 90 todo- dias. aí pronto, né? aí não Chato, acha né? nenhum bem, porque muda tudo, aí acabou. E aí eu peguei bem a parte na pandemia, que aí começou tudo a voltar novamente, a gente começava a pedir conversão da prisão domiciliar em prisão, né? Em prisão mesmo. Em presídio. A real prisão. Em domicílio e em presídio. realidade. Eu não tive nenhuma conversão, acabou sendo, não sei, mas eu ouvi dizer que teve bastante. E teve também os que estavam em rito de prisão, que foram convertidos para rito de penhora, dentro do rito da prisão, que é uma coisa que não se faz, né? Mas como estava na pandemia, alguns juízes optaram por isso e depois virou uma bagunça, né? Porque aí você... No fim, as crianças que foram prejudicadas, né? Porque se você põe lá para penhora, nossa, cabe tanto recurso, cálculo, isso vai longe. Se a pessoa não tiver bens ou tiver um bem só, aí a mulher e a criança não vão receber. Eu Essa gosto pandemia- mais do rito de prisão. Porque mesmo que o cara não quer pagar e lá na frente acontece a conversão, a família sempre dá um jeito. Dá. É incrível. Dá. Eles não querem O ver dinheiro o cara lá. aparece. Sempre aparece. É incrível. Aparece, Porque isso como é eles estão verdade. presos, é a família que a gente procura, né? Pra poder resolver. Isso é E aí verdade. eles O dinheiro dão, aparece. arrumam o dinheiro, não sei o que tem, e resolve. É verdade. O dinheiro aparece. É.
Esse episódio foi muito enriquecedor, né? Tivemos muitas dúvidas sanadas e ficaríamos horas maravilhoso. discutindo sobre isso. Queria agradecer a doutora Vivian por estar presente aqui. Gostamos muito da sua participação e volte mais vezes. Foi maravilhoso. Foi. Gratidão, viu, meninas, por estar aqui. Inclusive, é muito bom compartilhar esses momentos. Vivian, muito obrigada por aceitar o convite. E lembrando, estamos nas redes sociais. Procurem Dúbio Pro Elas no Instagram, no YouTube e no Spotify. Eu fico muito feliz de participar, principalmente de dividir esse canal de informação com colegas, com mulheres, e sempre reforçando que a informação para a mulher, ela é a chave do sucesso. Com E certeza. vamos já combinar o próximo. Com Eu acho certeza. assim, a gente combina o próximo. Eu acho isso. Combinamos o Obrigada, próximo. Vivian. Obrigada Foi a você. maravilhoso. Muito bom.